conversar algo especial, que é como é que eu faço para obter a mediana quando eu tenho intervalos. Quando aparece assim, ó, intervalo de classes, como é que eu faço para obter a mediana? Se essa é a sua dúvida, eu vou te ajudar. A minha mediana, normalmente a gente utiliza essa fórmula aqui. A gente olha, essa fórmula aqui eu não vou conseguir aprender. Vai sim, porque é na manha esta relação que apareceu. Mas vamos repetir? Mediana, esse MD aqui é a mediana. Esse LI que aparece aqui é o limite inferior. Esse N aqui é o somatório das frequências. Já já eu te ajudo, calma. Menos frequência acumulada na linha anterior, dividido pela frequência do intervalo vezes H. Aí você diz, tá vendo? Eu não entendi nada. Calma, vamos devagar. Vamos direto aqui na questão para que você entenda devagar. Eu tenho uma situação que eu fiz aqui uma pesquisa, por exemplo, e eu tenho essa tabela bem aqui, já foi fornecida por alguém, talvez, e aqui eu tenho a massa de pessoas, de 40 a 50, porque a pessoa tem que entender o que isso quer dizer. O que é isso, professor? Eu nunca entendi o que é isso aqui. Eu tenho pessoas aqui, 8 pessoas, esse FI é a frequência absoluta. Eu tenho 8 pessoas com massa no intervalo de 40 até perto de 50. 6 pessoas com massa de 50 até perto de 60. Professor, por que você fala até perto de 60? Porque o intervalo aqui ele é aberto. Quando ele é fechado, entraria os 50. Mas isso vai interferir? Não vai interferir em nada. Em nada, tá bom? Mas você tem que entender o que isso representa. Primeira coisa que você tem que fazer, se você quer acertar a mediana, é criar uma coluna a mais aqui. Vou até deixar o espaço. Essa coluna é chamada de frequência acumulada. Prof, como é que eu faço essa frequência acumulada? Você vai fazer assim, repete o primeiro número, 8, aí soma 8 mais 6, 14, mais 5, vai ser sempre somando, mais 5, 19, mais 10, 29, mais 4, 33. Então, a jogada é assim. Primeiro, você vai montar aqui uma frequência chamada de acumulada, tá bom? E começa assim, repete primeiro, 8 mais 6, 14, mais 5. Pegou a ideia? Pegou a visão? Legal. Ah, mas professor, não ajudou nada. Ajudou sim. Não sei se você recorda, quando a gente fala em mediana, mediana é o cara que está no meio. Então, nesse caso aqui, quando eu chego nesse valor aqui, eu quero que você entenda o que ele quer dizer. Esse valor quer dizer que eu tenho 33 pessoas aqui. Tem 33 pessoas sendo representada aqui a massa. 8 com massa nesse intervalo, de 40 a 50, mais um total de 33. E daí, prof? Porque eu quero fazer a mediana. A mediana é o cara que está no meio. E quem é que está no meio? Ah, professor, já sei, peguei a visão. Basta dividir por 2, sim. Ah, mas não vai dar inteiro, prof. Não interessa. Você vai no mesmo esquema. Você pega esse valor aqui, você vai dividir sempre. Ah, professor, toda vez? Sempre. Lógico que é toda vez. Você vai dividir ele por 2. Quanto é 33 dividido por 2? Faz aí, rapidola. A metade. Ah, professor, eu fiz aqui. Deu 16,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara é a posição da onde está a mediana. Ah, quebrado, 16, não importa. Tá? Não importa, porque aqui você tem uma frequência acumulada que ela vai te ajudar. Ah, para que vai servir a frequência acumulada? Serve para o seguinte, eu quero saber a minha mediana, que é o cara na posição 16,5. Está nessa posição, 16,5. Aí eu olho para cá e eu entendo o que quer dizer uma frequência acumulada. Você já parou para pensar se você entende o que quer dizer uma frequência acumulada? Quer dizer o seguinte, aqui eu tenho 8 pessoas com massa de 40 a 50. Acabou no oitavo. Quem vem depois de 8? 9, professor. Então, de 9 até a posição 14, tem massa de 50 a 60. Será que você pegou? Acabou no 14. De 15 até a posição 19, tem massa de 60 a 70. Filhão, eu estou te dizendo algo especial. Eu estou te dizendo que o cara que está no meio, a minha mediana, está nesse intervalo bem aqui. É isso que a gente chama de intervalo da mediana. A minha mediana
está nesse intervalo bem aqui de 60 até os 70. Prof, você pode repetir? Sim, eu fiz aqui a frequência acumulada. Aí eu somei. Quando eu somei, deu 33. Aí você pega e divide por 2. Toda vez que a pergunta for a nossa mediana. Aí o cara da posição 16,5, eu vou olhar para a coluna da frequência acumulada. Como 16, não tem que pensar muito não. Para com isso. Basta você olhar que 16,5 está nesse intervalo aqui. Está entre 14 e 19. Como já acabou no 14º, então o cara está no intervalo de 60 a 70. E aí você vai achar então a nossa mediana. Já, professor, já, porque é só isso. Lá vai o esquema. Olha, esse intervalo tem um nome. Esse intervalo é o nosso intervalo da mediana. É aqui que está a nossa mediana. E tudo que eu vou fazer, eu vou olhar para esse intervalo. Lá vai. Professor, não entendi o que é aquele LI. Calma que eu vou te dizer. LI que aparece bem aqui é o limite inferior. É o menor número do intervalo que está a mediana. E esse menor número bem aqui é o 60. Então, você vem aqui, joga 60. Mas, aqui você vai colocar agora uma fração e vai começar assim. Ah, mas professor, esse n sobre 2 aí não entendi não. Você já fez o n sobre 2. Esse n bem aqui é o total de dados que você tem. Quantos dados você tem aqui? Ah, 33. Então, esse cara é o valor do n. Então, o valor do n está bem aqui. Alguns autores chamam esse cara de somatório, sigma, somatório das frequências, que está bem aqui, é a mesma coisa. Esse cara bem aqui é o n. Então, se aparecer n ou sigma de fi, que é somatório das frequências, mesma coisa. Vem cá, só que esse cara você já fez. Professor, como eu já fiz? Está bem aqui, ó, 16,5. Então, é só você pegar esse cara e substituir. Você vem aqui e vai colocar 16,5. Menos frequência acumulada. Isso aqui, ó, frequência acumulada. Só que aqui é uma frequência acumulada na linha anterior. Eu escrevi bem aqui. Frequência acumulada da classe anterior aonde está a mediana. Como assim? Se eu estou trabalhando a mediana nessa linha bem aqui de lilás, tá? Aqui, ó. Esse aqui é a frequência acumulada na linha anterior. Eu estou dizendo que esse cara bem aqui, vai ser o meu 14. Frequência acumulada na linha anterior. E aí você joga aqui o 14. Dividido pela frequência do intervalo. É a frequência onde está a mediana, a absoluta. A frequência absoluta, esse cara é onde está a mediana. Você vem aqui e coloca o número 5. E que multiplica quem? Multiplica o valor de H. Professor, que H é esse aí? Não tem nenhum H aparecendo aqui. H é o tamanho do intervalo. É a amplitude do intervalo, que é o limite superior menos limite inferior. De outro modo, é o maior menos o menor. Esse cara aqui, ó, 70 menos 60. O H, basta você subtrair 70 menos 60, e aí vai dar 10. Esse é o valor do nosso H. Aí você coloca bem aqui o 10. Agora você vai subtrair isso aqui na boa, na calma. Mediana vai ser, ei, esse 60 fica esperando. Você não mexe nele. A conta vai ocorrer aqui ao lado. Primeiro, eu aconselho que você subtraia isso aqui para não fazer besteira. 16,5 menos 14, pelo poder da fé que eu tenho, deu 2,5, 2,5. Dividido bem aqui por 5 e que multiplica o valor aqui do H. Chegando aqui, você decide. Você decide. Se você quer fazer aqui uma multiplicação e depois divide ou divide, não vai mudar nada. O importante é apenas você fazer essa conta. O 60 fica esperando a vez dele. Então, a mediana será, você coloca bem aqui, 60 mais, por exemplo, 2,5 vezes 10 vai dar 25, dividido por 5. E aí você vai ter que a mediana será, você coloca 60 mais 5, que vai dar
uma mediana igual a 65. Essa é a nossa resposta. Tá bem aqui a nossa mediana aí, que vale, tá? O cara que está na posição 16,5 já daria, né? Pensa um pouquinho, se não daria para desconfiar, né? Deixo essa pergunta para você fazer os comentários aí. Quando eu achei a posição 16,5, o cara está entre o 16 e o meu 17. Será que não daria para desconfiar que seria o cara lá do ponto médio? Eu deixo para você comentar aí, fazer aí suas análises, que é importante para todo estudante. Mediana, limite inferior, mais soma das frequências sobre 2, menos frequência acumulada, dividido pela frequência do intervalo vezes H. Tá bom? Parece feio, mas não é. E é importante saber essa relação, sim, porque com essa relação eu consigo calcular as outras separatrizes, porque a mediana é uma separatriz, ela divide os seus dados em 50%. 50% dos valores estão acima de 65, de quilo, 65 aqui de massa, né? 50% estão acima de 65 kg de massa e outros 50% estão abaixo desse valor. É isso que é a minha mediana, aquela separatriz que divide meio a meio. Até a próxima, Rapidola. Ei, ainda tá aí? Quer mais conteúdo? Quer assistir mais vídeo aula? Então acesse a nossa próxima aula aqui no canal Rapidola. E não esqueça, compartilhe as nossas aulas, deixa seus comentários aí e aquele seu joinha parceiro. Desde já, te espero na próxima vídeo aula.